meu nome é Lauren. Fui demitida sob a alegação de proteger minha própria irmã, ironicamente, sem que eles soubessem que eu secretamente detinha a totalidade da empresa para a qual trabalhavam. 3 pessoas orquestraram minha demissão: minha irmã, minha chefe e meu então melhor amigo. Eles sorriram enquanto me despojavam do meu crachá, como se eu fosse lixo a ser descartado. Mantive-me em silêncio, apenas os encarei, segurando um sorriso, pois o que eles ignoravam era que acabavam de demitir sua verdadeira proprietária. 6 meses atrás, eu era apenas Lauren, a menina do TI que consertava impressoras quebradas e não recebia nenhum respeito. As pessoas costumavam se esquecer de que eu estava na sala. Mesmo quando eu era quem mantinha a empresa funcionando, minha irmã Clara entrou na companhia por minha influência. Eu movi céus e terras, consegui que a contratassem e a treinei pessoalmente. Foram dias ajudando ela a entender os processos da empresa, auxiliando ela com os sistemas e orientando em todas as tarefas. Mas, no momento em que ela se aproximou da filha da CEO, tudo mudou. Tudo começou quando eu recebi um e-mail por engano, dizendo: "Começamos o nosso plano hoje, ela nunca vai descobrir." E o remetente era minha irmã. De repente, eu estava sendo excluída de reuniões, e-mails se perdiam acidentalmente, projetos que eu iniciava eram transferidos para outras equipes. Então veio o golpe final, uma denúncia falsa registrada por Clara, alegando que eu havia usado indevidamente dados da empresa. A gerente de RH, que mais tarde descobri ser amiga dela da faculdade, me entregou uma carta de rescisão com um sorriso falso. "Lauren, você entende. É para o bem da empresa, não é nada pessoal." Não era pessoal. Ela era minha irmã e acabava de me custar tudo o que eu havia construído. Ou assim eles pensavam, porque enquanto estavam ocupados com a política de escritório, eu havia construído algo muito maior. 6 anos atrás, iniciei um empreendimento silencioso com uma empresa de fachada, utilizando minhas habilidades de tecnologia para desenvolver ferramentas de segurança cibernética. Essa empresa de fachada começou lentamente a adquirir ações desta mesma companhia. Mantive tudo oculto por trás de procurações e nomes de empresas. Ninguém sabia, nem mesmo Clara. E apenas uma semana antes de me demitirem, eu assinei o acordo final. A empresa de fachada possuía oficialmente 72% da empresa deles, mas eu permaneci em silêncio. Queria ver quem me apunhalaria primeiro. E ela o fez, pelas costas. Então, naquele dia, saí como uma perdedora, com todos me observando e sussurrando pelas minhas costas. Mas eu não havia terminado. Nem perto disso. 3 dias depois de me demitirem, eles deram uma grande festa no escritório, comemorando a nova liderança. Clara entrou vestindo um vestido de $2.000, como se fosse dona do lugar. Meu ex-melhor amigo Richard estava ao lado dela, segurando champanhe como se não tivesse acabado de me apunhalar pelas costas. Eles estavam rindo, brindando, falando sobre novos começos. Mas o que eles não sabiam era que eu já havia agendado uma reunião de diretoria obrigatória para aquela noite, sob meu nome verdadeiro. Exatamente às 19h01, todos os executivos seniores receberam um alerta: revisão emergencial de propriedade, comparecimento obrigatório. Clara estava confusa. Por que o conselho está convocando uma reunião sem me consultar? Richard disse: talvez seja sobre sua promoção. Você está prestes a ser oficialmente nomeada diretora de tecnologia. Ela sorriu. Mas esse sorriso não duraria. A sala de reuniões estava em silêncio quando entrei. O queixo de Clara caiu, o copo de Richard quase escorregou de sua mão. A CEO, nosso prima, apertou os olhos e perguntou: "Lauren, que diabos você está fazendo aqui?" Calmamente, sentei na cabeceira da mesa. Então, deslizei um arquivo para o advogado do conselho. Estes são os documentos de propriedade. Talvez você queira lê-los em voz alta. O advogado pareceu confuso até folhear o arquivo. Então, seus olhos se arregalaram. Isso não pode estar certo. Este documento mostra que uma holding chamada Omnitech agora detém a maioria das ações da empresa. Ele se virou para mim e disse: "E de acordo com estes registros, você é a única proprietária."
A sala ficou em silêncio absoluto. Clara sussurrou: "Isso é uma piada, certo? Ela é só a menina do TI." Olhei para ela e disse: "Correção. Eu era a menina do TI. Agora, sou a razão pela qual seu salário existe." Todos estavam paralisados. Os membros do conselho começaram a sussurrar entre si. A CEO levantou-se, furiosa: "Você nos manipulou. Agiu pelas nossas costas." Inclinei-me para frente: "Não, eu joguei o mesmo jogo que vocês me ensinaram. Vocês apenas nunca pensaram que a perdedora poderia vencê-los nele." O rosto de Clara empalideceu, Richard não conseguia parar de piscar. A CEO, nossa prima, ficou congelada como se alguém tivesse desligado seu cérebro. Fiquei ali calmamente, deixando o silêncio fazer o estrago. Cada segundo que passava era um lembrete. Elas acabavam de entregar o poder à única pessoa que tentaram destruir. Um dos membros do conselho, Sr. Marcos, pigarreou: "Lauren, você está nos dizendo que esteve adquirindo ações nos bastidores todo esse tempo?" Assenti. 6 anos de silêncio. Enquanto vocês zombavam de mim, me ignoravam e me deixavam de lado, eu estava comprando a empresa, um pedaço de cada vez. Clara bateu a mão na mesa: "Isso é insano. Você era só uma pessoa qualquer. Você nem tinha coragem de falar nas reuniões. Como pôde fazer tudo isso?" Olhei diretamente para ela: "Porque eu não perdi tempo jogando joguinhos de escritório enquanto você perseguia títulos. Eu estava construindo um império." O advogado do conselho confirmou tudo: todos os documentos são legais, válidos e irreversíveis. E então eu soltei a segunda bomba para eles: "Não estou aqui apenas para ser o dono da empresa. Estou aqui para fazer mudanças." Com efeito imediato, os seguintes executivos estão sendo removidos de seus cargos por conduta antiética. Deslizei outra pasta pela mesa. Dentro estavam registros, e-mails, transações, relatórios manipulados. O nome de Clara estava no topo. Ela pegou a pasta, folheou-a em pânico e gritou: "Você está fazendo isso porque está com ciúmes, porque eu subi." "Não," eu disse, levantando-me lentamente, "estou fazendo isso porque você me traiu e porque você é um passivo para esta empresa." Richard se intrometeu, suando: "Lauren, nós somos amigos. Vamos lá. Não faça isso." Virei-me para ele, minha voz calma, mas firme: "Amigos se vendem por uma promoção rápida. Você poderia ter se afastado de toda essa sujeira. Mas, em vez disso, você se juntou a elas." Ele não disse mais nada. O conselho não teve escolha. Minha porcentagem de propriedade me dava poder de voto total. Em minutos, eu os havia removido de seus cargos. Mas eu não havia terminado. Peguei minha pasta e retirei 3 cartas lacradas. Entreguei uma para Clara, uma para Richard e uma para minha prima. Considerem estes seus pagamentos finais. Indenização incluída. Vocês estão oficialmente fora." A voz de Clara falhou: "Você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente nos apagar." Olhei-a nos olhos: "Você me demitiu para se proteger. Agora, estou apenas retribuindo o favor." Saí daquela sala de reuniões com todos os olhos me seguindo. Mas ao chegar à porta, parei e disse uma última coisa: "E aquele retiro da empresa no próximo mês em Kyoto ainda vai acontecer, só que sem vocês." Mas o que eles fizeram a seguir mudou tudo. Eu pensei que havia acabado. Pensei que demiti-los seria o fim. Mas eu não tinha ideia do quão longe eles estavam dispostos a ir para me destruir. 4 dias depois, comecei a receber ligações estranhas. Ninguém falava, apenas silêncio do outro lado. Então, os e-mails começaram a chegar. Ameaças anônimas, processos falsos, alegações ridículas sobre fraude na empresa. A princípio, ignorei, pensando que era apenas ruído. Mas então alguém invadiu meu apartamento. Nada foi roubado, mas meu laptop estava aberto, arquivos haviam sido acessados. Era uma mensagem. Verifiquei as imagens de segurança. Alguém havia usado meu antigo cartão de acesso,
o mesmo que eu usava quando era apenas a menina do TI. Apenas 2 pessoas ainda tinham acesso àquele sistema de cartão, Clara e Richard. Eu sabia que eles estavam por trás disso. Mas o que eu não sabia era o quão desesperados eles haviam se tornado. Descobri mais tarde que, depois que os demiti, Clara tentou lançar sua própria empresa de tecnologia usando arquivos roubados da companhia. Mas quando os investidores fizeram uma verificação de antecedentes, encontraram o escândalo. Ninguém queria se envolver com ela. Ela foi banida. E Richard, ele rastejou de volta para um concorrente, implorando por um emprego. Mas, de alguma forma, todas as empresas já sabiam o que ele havia feito. Eles pensaram que eu tinha vazado as informações, mas eu não havia dito uma palavra. Eles estavam caindo, desmoronando, e me culpavam por tudo. Mas a culpa toda foi deles mesmos. Então, eles elaboraram um plano final, um plano para me derrubar completamente. Aconteceu na reunião anual de acionistas da empresa, a minha primeira como proprietária majoritária. Tudo estava perfeito, a apresentação, os números, os lucros haviam disparado desde que eu assumi. Mas assim que subi ao palco, alguém gritou do fundo: Lauren Rogers é uma fraude. Ela roubou esta empresa. Era Clara. No meio de centenas de acionistas, membros do conselho e imprensa, ela se aproximou segurando um arquivo grosso na mão. Isto, disse ela, agitando o arquivo, prova que a holding de Lauren usou software roubado e empresas de fachada falsas. Ela não possui esta empresa legalmente. A sala ficou em silêncio. Todos se viraram para mim. Um único erro e eu poderia perder tudo, minha reputação, minha empresa, tudo o que construí. O moderador se virou para mim e disse: Senhora Rogers, tem alguma resposta? Caminhei até o microfone, calma, fria. Então sorri. Sim, eu disse, eu estava esperando que você aparecesse hoje, Clara, porque eu também trouxe algo. Peguei minha pasta. Dentro estavam gravações de chamadas, e-mails e transferências bancárias mostrando como Clara havia subornado um ex-funcionário para falsificar documentos. Eu deixei acontecer. Deixei-a cair direto na armadilha, porque semanas atrás eu havia plantado um arquivo falso no sistema, rotulado como vulnerabilidade de propriedade. Ela mordeu a isca. Reproduzi um pequeno trecho de áudio. A voz dela estava cristalina: se vazarmos isso, vai arruiná-la. Não importa se é real. Até ela provar que é falso, o estrago estará feito. Gritos de surpresa encheram a sala. O moderador estava em choque. Um membro do conselho sussurrou: meu Deus. Voltei-me para Clara e disse: você me ensinou a jogar sujo. Eu apenas fiquei melhor nisso. A segurança a escoltou para fora. A plateia aplaudiu, e eu olhei para eles e disse: esta empresa foi construída sobre silêncio, traição e política. Mas, a partir de hoje, representará algo melhor. Mas assim que pensei que o jogo havia acabado, veio o destino e me surpreendeu mais uma vez. Na manhã seguinte, uma carta chegou à minha mesa. Uma carta que eu nunca imaginei receber. Ela era de alguém de quem eu não ouvia falar há mais de 10 anos. O envelope não tinha nome, apenas o endereço do meu escritório e um selo dourado em relevo que eu não via há mais de uma década. Abri o envelope lentamente. Dentro havia um único bilhete escrito à mão: nós sabemos quem realmente financiou a Omnitech. Você não é o único fantasma nesta história. Vamos nos encontrar. L. Meu coração parou. Havia apenas uma pessoa que assinava seu nome daquela forma: Lucas Peterson, meu ex-sócio. O homem que havia ido embora há 12 anos. Ele tinha fugido depois de denúncias de má conduta empresarial. Lucas era meu sócio, começamos a empresa juntos quando não éramos ninguém. 2 nerds de tecnologia, falidos, trabalhando em um depósito, programando dia e noite. Ele era brilhante, muito inteligente e promissor. Mas instável, ganancioso. O tipo de cara que queria atalhos em vez de estratégia e constância. Ele queria que vendêssemos nosso código para um investidor estrangeiro, com sérios sinais de alerta. Eu me recusei.
Lucas não aceitou e então começou a cometer vários delitos dentro da nossa empresa. Vazou códigos patenteados por mim, forjou assinaturas minhas. Quando eu descobri, eu denunciei, abri um processo e ele ia para julgamento. Mas antes do julgamento acontecer, ele fugiu. Segui as instruções da carta. Um armazém vazio na periferia da cidade. Quando cheguei, ele já estava lá. O mesmo sorriso cínico. Como se não tivesse sumido da face da terra. Quanto tempo, Lauren, disse ele, saindo das sombras. Você fugiu há muito tempo, Lucas, respondi. Ele riu, quase. Mas ver você assumir a empresa sozinha me deu um motivo para voltar. Então ele pegou um pendrive e jogou na minha direção. O que é isso? Perguntei. Prova. Que toda a sua empresa de fachada foi financiada por meio de uma conta que eu criei, o que significa que, legalmente, eu possuo 49% da empresa. Meu estômago se revirou. Isso não é possível. Não só é possível como é real. E agora eu quero entrar. Metade dos lucros, metade do poder ou eu vazo tudo. O conselho, a mídia, seus investidores, todos. Senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Eu acabava de derrubar meus inimigos, expor a traição, reconstruir meu nome do pó. E agora o fantasma do meu passado havia retornado para reivindicar metade do meu império. Olhei para ele, calma. Então sorri. Você não voltou pelo poder. Você voltou porque está falido. Seu sorriso desapareceu. Você não teria esperado 12 anos se estivesse bem. Você não tem nada. Esse pendrive é um blefe. Ele deu um passo à frente, a voz baixa. Quer apostar? Então eu entreguei a ele uma pasta. Eu já sabia que você estava vivo. Estive rastreando a conta que você usou para financiar a empresa e a comprei há 6 meses. Seus olhos se arregalaram. Eu consegui na justiça, legalmente, que seu nome fosse separado da nossa empresa quando você fugiu. Ou você pensou que os processos simplesmente acabariam porque você foi embora? Você não possui 49% de nada. Você é apenas um fantasma. Luzes de segurança piscaram. Minha equipe jurídica particular entrou. Lucas recuou. Você armou para mim. Não, eu disse, eu terminei a história que você tentou apagar. Enquanto ele era escoltado para fora, fiquei ali, respirando fundo. Eu não tinha mais família, nem amigos do velho mundo, mas tinha paz, e isso não tinha preço. De volta ao meu escritório, pendurei um novo quadro na parede que dizia: eles me demitiram, mas eu era dona de tudo para o que trabalhavam. Abaixo, adicionei outra linha, e quando o fantasma voltou, eu o enterrei também. Porque às vezes a vingança não é barulhenta. É apenas permanente. A vida dá muitas voltas. Às vezes acreditamos na amizade de algumas pessoas, mas acabamos nos surpreendendo com a traição dolorosa. Apesar disso, o mais importante é reconhecer e superar. Lauren soube dar a volta por cima apesar das traições. Você já passou por algo parecido? Nos conte aqui nos comentários, vamos adorar ouvir. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes.